Olá, seja bem-vindo a mais um Compact Cash, o seu podcast compacto sobre investimentos. Meu nome é Fernando Franklin e hoje quero falar para vocês sobre Copom. Como vocês sabem, nessa terça-feira saiu a ata do Copom e eu sempre falo para todo mundo a importância de ler a ata. Muita gente para no comunicado, mais especificamente para na taxa em si. Ah, caiu 0,5%, subiu 0,5%. O que que aconteceu? Qual que é a taxa? Não, tem muito mais coisa por trás. Primeiramente, no dia que sai o comunicado, sai uma explicação daquele comunicado, como se fosse um resumo da ata. E esse resumo, ele traz algumas informações e alguns tons que são fundamentais na nossa análise. Esse formato de informação, ele serve para o mercado já se adaptar e já prever o que pode acontecer dali para frente. Às vezes, o Copom ele já traz informações mais claras, como tem feito por agora, que é informado que no próximo ciclo é esperado mais uma queda de 0,5%. Porém, algumas outras vezes a informação não fica tão direta e diz que ainda temos que avaliar algumas circunstâncias. Por outro lado, eu gosto de, além de ver esses pontos diretos que informam da taxa, qualquer perspectiva para o próximo ciclo, eu gosto de ver o tom da ata, o tom do comunicado. E muitas vezes a ata acaba mostrando um detalhe maior ou um tom até um pouco diferente do comunicado. Por isso eu gosto de ler os dois. Como eu disse em alguns vídeos que alguém pode ter acompanhado aí nos nossos canais, a gente falou um pouquinho sobre a questão desse último comunicado ter tido um tom um pouco mais pessimista. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que não é que ele está dizendo que não vai dar para poder atingir o 0,5% na próxima reunião ou alguma coisa do tipo, mas sim que a partir desse momento eles estão enxergando que a situação para continuar sendo reduzido 0,5% a cada reunião daqui para frente pode estar complicando um pouquinho. Ou seja, está acendendo um farol ali para poder tomar um pouquinho de atenção, né? Então, estamos com um sinal amarelo ali. O que que isso eu vejo como sinal amarelo que trouxe bem claro na ata que saiu hoje, nessa terça-feira, dia 26. Na ata, ela traz muita informação sobre a questão da taxa de juros dos Estados Unidos, que continua subindo, da economia da China, que continua com problema, da inflação aqui no Brasil, que está sendo pressionada. E toda essa situação pesa com bastante força para que a gente consiga aí decidir numa redução da taxa na sequência. Outro ponto que chamou a atenção bastante nessa ata foi o fato de ter falado que essa redução da taxa de juros é uma redução em uma política contracionista. Ou seja, o que é normal de quando a gente reduz a taxa, falar que está fazendo uma política de expansão, no caso, o Banco Central, né, através do Copom, considera que essa redução ainda é contracionista. Por quê? Porque a taxa de juros está alta. Então, eles entendem que manter ela alta é a política contracionista, e não baixar ela toda de uma vez. Então, apesar de acharem que está alta, eles não entendem que pode baixar rápido, mas esperam que seja necessário alguns ciclos para poder chegar a ela numa posição mais neutra. E aí, isso então, como eles querem fazer esses ciclos mais espaçados e não fazer tudo de uma vez, por exemplo, fazer cortes de 1%, como estão fazendo de 0,5%, e talvez pode até reduzir esse formato aí em algum momento daqui para frente, eles estão então entendendo uma necessidade aí de ir devagar. E isso significa então a política contracionista na visão do Copom. Outro ponto que também chama atenção é que, apesar dessa redução, a gente está vendo aí a taxa de inflação subindo a cada mês, né? No anual aí, cada vez mais alto o acumulado de 12 meses, então é um ponto também que a gente tem que ficar sempre de olho. Mas, sem falar especificamente desse ponto específico, né, da taxa da ata, da taxa de juros atual, do Copom, o que saiu hoje, para a gente pensar um pouquinho aqui fora da caixa, falar um pouquinho além dessa data especificamente do dia de hoje. Vamos pensar como que funciona o processo, o que que a gente pode tirar de lição e por que que é importante a gente ver aí o Copom e a ata. Bom, no comunicado, nos comunicados, nas notícias, em tudo que vai saindo pelo mercado, todo mundo está lendo. E aquilo ali desperta gatilhos nas pessoas e começa a refletir em situações que vão fazer as pessoas
investirem em uma coisa ou desinvestirem, focarem num setor, ou então até mesmo apostarem numa renda fixa, apostarem no dólar ou contra o dólar. Saem informações que podem direcionar isso. Isso vale tanto para o Copom quanto para notícias de empresas e principalmente, né, que a gente sempre fala aqui e gosta de ressaltar, dos fatos relevantes, que é um grande foco lá da nossa plataforma, que é a atuação do resumo dos fatos relevantes, porque a gente sabe que tem muitas empresas, muitos fatos relevantes acontecendo o tempo todo, né? Então fica difícil de ler tantas páginas e a gente faz um resumo, você dá uma lida no resumo, a partir daquele momento você decide ali se faz ou não sentido você abrir a informação completa para ler o que te interessa ali. Por exemplo, dependendo da empresa que você não está acompanhando, que você não conhece, se sai uma informação sobre a produção dela, você pode olhar aquilo ali e falar assim, ok, beleza, mas eu não estou querendo comprar essa empresa, não está fazendo sentido, então não vou ler o completo aqui, só o número aqui já me bastou para ter uma noção do que está acontecendo no mercado. Porém, se você olha, mesmo que você não está acompanhando aquela empresa, vê aquela notícia e fala assim, opa, peraí, gostei disso aqui, deixa eu entender mais, aí você tem uma oportunidade de estudar sobre aquela empresa por algo que te chamou atenção em poucas linhas, né? Então, esse é o grande objetivo aí do, do- da nossa plataforma, que é otimizar o seu tempo, né? Então, até para quem ainda não acessou, acessa aí www.compactfacts.com.br. Vai ser super interessante. Se você não está achando aí o link, se está com alguma dificuldade, pode colocar no Google que acha, ou então pergunta para a gente, que com certeza a gente vai dar um jeito de te ajudar aí com qualquer dúvida que você tiver. Bom, voltando ao assunto, né? Além dessa questão, então, da gente avaliar os fatos, o que está acontecendo das notícias, o Copom, a situação, uma ata, a gente vai ter também a resposta do mercado para aquilo. É importante a gente sempre pensar se o mercado já precificou aquela informação ou não. Por exemplo, o aumento da taxa de inflação, que está sendo destacado na ata do Copom de agora, é um ponto que já é precificado pelo mercado, porque o mercado já informou isso e já precifica também através, que a gente consegue visualizar através da pesquisa Focus, que sai sempre no nosso resumo semanal, que a gente sempre fala da pesquisa Focus por conta disso. O mercado já precifica a direção que o IPCA está indo, tanto para este ano, que é o que a gente foca normalmente, mas ele fala também dos próximos anos. E aí o Copom também pensa em tudo isso. Ele não pensa só na taxa de juros para agora, na inflação para agora. Ele pensa numa sequência ao longo dos anos. E é algo assim que você tem que pensar sempre assim, como que eu vou identificar se aquele assunto já foi ou não precificado? Bom, a maneira mais fácil para isso, na minha opinião, é você olhar se aquela informação é uma informação que já existe há mais tempo ou é efetivamente uma informação nova. Muitas vezes, o Copom falar uma coisa, ele te traz uma confirmação de uma informação e não uma informação nova. Porém, quando você tem a informação que sai fresquinha, como por exemplo lá um instituto de pesquisa divulga o dado, aquilo sim é uma informação nova. Se aquele dado divulgado vai contra as expectativas, aí sim a gente vai ter um ajuste do mercado para aquela nova realidade. Seja porque o indicador veio muito acima ou muito abaixo. Quando ele vem em linha, o mercado já está precificando mais ou menos aquilo ali. Era mais ou menos isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Queria, antes de finalizar aqui, deixar uma indicação para vocês importantíssima. Eu acho que todo mundo deveria parar um pouquinho para fazer isso. Para e leia sobre o que são os indicadores, como que eles são feitos. Por que isso? Cada indicador ele tem uma metodologia e essa metodologia que vai impactar naquele indicador. E aí é importante quando a gente fala de inflação, quando a gente fala principalmente lá do IPCA, o IPCA é uma média, ele tem uma cesta ali, ele tem uma base ali que gera aquilo ali. Porém, a inflação medida pelo IPCA não é a minha inflação e não é a sua inflação. E não é a inflação da sua mãe. É uma inflação geral. Cada um tem a sua própria inflação que vai ser definida conforme o seu consumo. E isso interfere. Além disso, em outros indicadores,
existem mudanças de metodologia que acontecem no meio do caminho que impactam no indicador, por exemplo, como aconteceu no indicador de desemprego. Então, é sempre importante a gente levar essas considerações para você poder tomar suas decisões de investimento. Então, parem e estudem sobre indicadores. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados aí que traremos mais informações aí e mais reflexões para vocês ao longo aí dos próximos episódios. Agradeço muito e até a próxima. Tchau, tchau.